Covid-19 empurrou de outubro para novembro as eleições municipais deste ano. A alteração de datas não é, contudo, a única mudança no cenário eleitoral. A condução das campanhas e o debate político também serão, de alguma forma, impactados pela crise sanitária que se instalou no país. E o resultado das eleições município a município, o quanto ele poderá ou não ser afetado pela crise sanitária. A pandemia da Covid-19 e as eleições municipais é o tema do Opinião Pernambuco de hoje. Participam o cientista político Túlio Velho Barreto e o jornalista Sérgio Montenegro. Muito obrigada pela participação de vocês mais uma vez aqui no Opinião Pernambuco. Bom, a primeira pergunta vale para os dois. As eleições estão adiadas, é fato, mas não foi a única proposta colocada à mesa. A gente teve também uma proposta que levava à prorrogação dos mandatos e a unificação das eleições. Jogava tudo para 22. Eleição para presidente, para governador, prefeito, vereador, enfim. Eu queria que vocês comentassem rapidamente essas duas propostas, o adiamento das eleições e a prorrogação dos mandatos. Começo com você, Túlio, e depois vou para Sérgio. Agradeço o convite mais uma vez, Estela, para participar então do Opinião Pernambuco. Veja só, a mudança ela teve várias nuances, quer dizer, não foi simplesmente uma tentativa de garantir a realização das eleições em condições excepcionais, né, da crise sanitária que nós estamos vivenciando. Como você chamou a atenção, a primeira proposta que surgiu foi exatamente uma proposta no sentido de prorrogar os atuais mandatos de prefeitos e de vereadores para que coincidisse com a eleição de 2022 e aí tivéssemos uma eleição geral no país. Na verdade, a proposta era uma proposta que tinha por trás não uma tentativa de aperfeiçoamento das instituições democráticas, uma melhoria no arranjo institucional do país, mas tinha, sobretudo, a intenção de não permitir que a nacionalização, que eu acho que vai ocorrer nesse debate, e aí a gente vai falar sobre isso também, a nacionalização da eleição municipal ela viesse a prejudicar a base de apoio do governo Jair Bolsonaro, Hamilton Mourão. Então, era esse o principal sentido, né? Quanto mais você se afastasse da crise sanitária, menos impacto causaria nos atuais gestores públicos. Muitos pretendem disputar a reeleição. Sérgio? Olá, Estela. Muito obrigado novamente pelo convite. Eu concordo com tudo. Eu acho que há todo um esquema traçado aí por trás para privilegiar quem está no poder. Eu queria pegar em outro ponto, que é essa questão da data. Alguns dizem que eu sou muito pessimista quando eu falo dessa pandemia a respeito do que pode acontecer com a eleição. A gente teve uma votação no Congresso Nacional que fez com que a data fosse protelada para 15 de novembro. O problema é que eu continuo não acreditando que possa haver. E em caso haja a eleição, meu questionamento é como é que você faz uma eleição para prefeito e vereador, que são os famosos gerentões, né, os gerentes da cidade. É uma campanha muito pé no chão, uma campanha muito corpo a corpo. É aquela campanha que não dá para fazer pela televisão e eu acho que pelas redes sociais ainda fica muito prejudicada. Então, é necessário numa campanha para prefeito e governador que os candidatos sejam muito próximos do povo. E isso é o avesso do que nós temos hoje por conta da pandemia. Então, não é só votar no 15 de novembro, é um mês de campanha antes. Para que haja um mês de campanha antes, é preciso que haja uma liberação sanitária. Qual é o político que vai sair dando a mão aí? Quer dizer, o político eu até acredito que saia dando a mão para todo mundo, mas será que o eleitor vai querer esse corpo a corpo? Será que ele vai ter na cidade as famosas passeatas, carreatas, manifestações, aglomerações de pessoas? Então, no mínimo, se a gente tiver a votação, a lei diz que vamos ter, mas é passível ainda de prorrogação, nós não vamos ter campanha. A campanha vai se limitar às nossas redes sociais. E, assim, como não é uma eleição nacionalizada
não digo que não vá se nacionalizar, mas não é uma eleição puxada pelos candidatos a presidente e governador, não é uma eleição que atrai o eleitor para os meios de comunicação, é uma coisa muito mais de rua. Então vai ser, para mim, que sou estudioso da política, vai ser uma coisa até interessante de perceber como é que se vai modificar os métodos de campanha ao ponto de fazer uma campanha corpo a corpo sem o corpo a corpo. Bom, mas aí Sérgio falou, Túlio, muito na campanha virtual, na necessidade de ter uma campanha virtual, porque a pandemia impede o corpo a corpo, a pandemia impede os comícios, as aglomerações, mas a gente tem a velha campanha pelo rádio e pela televisão, que durante muito tempo foi uma campanha, uma metodologia, veículos que pautaram o debate. É de se imaginar que nas eleições agora municipais, o rádio e a televisão voltem a um protagonismo aí nesse processo eleitoral? Sim, acredito que vai ter um protagonismo maior do que nas eleições passadas, em função dessa impossibilidade, como o Sérgio chamou a atenção, né, a impossibilidade do corpo a corpo, que não deverá ocorrer, nem as reuniões presenciais, né? Na verdade, a emenda constitucional 107, que foi aprovada pelo Senado e pela Câmara, ela causa um impacto que vai além do adiamento das eleições, né? De respeito a todo o processo eleitoral e até com a possibilidade de se avaliar se em determinado município a eleição ocorrerá ou não na data estabelecida. Há essa possibilidade, embora tenha um limite até 27 de dezembro para ocorrer todas as eleições. O rádio e a televisão ganharão protagonismo, mas eu tenho a impressão que, sobretudo naqueles lugares onde as redes sociais, a internet, é mais difícil de acesso. A gente sabe que a desigualdade social e econômica no Brasil coloca duas sociedades, uma sociedade interligada online e outra que tem uma situação muito precária com relação ao uso da internet e das redes sociais. Então, em determinados municípios ou para determinado segmento da sociedade, a televisão e o rádio vai ter uma importância maior do que as redes sociais. Para outro, as redes sociais terão uma importância maior. E os candidatos já eram a tendência à utilização de redes sociais, da internet, e agora, mais do que nunca, os candidatos não podem deixar de prescindir dessa ferramenta. Bom, só vocês falaram aí que alguns municípios poderão ter a data das eleições empurrada ainda um pouco mais para frente. Primeiro turno marcado para o dia, anteriormente marcado para o dia 4 de outubro, vai agora para 15 de novembro, e segundo turno, marcado anteriormente para 25 de outubro, vai agora para o dia 29 de novembro. Né? Campanha usando as redes sociais. Sérgio, a eleição passada, as eleições para presidente da República foram fortemente marcadas pela produção de fake news. Há quem diga, inclusive, que essa produção de fake news foi determinante para o resultado das eleições. A gente tem uma CPI no Congresso, e na Câmara, e a gente tem uma investigação no STF. É de se imaginar que essas duas investigações sobre a produção de fake news inibam esse recurso, essa metodologia, para não ter que usar outras palavras, agora nas eleições municipais, ou, independente das investigações, o que a gente pode esperar de qualquer forma, o golpe baixo das fake news. Olha, Estela, a gente falar sobre uma eleição nesse novo formato, uma eleição municipal, é difícil fazer uma previsão exata, porque é uma eleição, inclusive, com um custo mais baixo, né, do que a eleição que a gente chama de eleição geral, que tem um fundo partidário maior, enfim, um gasto maior e um investimento dos candidatos maior. Mas eu não acredito que vá se prescindir das fake news, e mais ainda, dos robôs. Porque quando a gente fala que a eleição foi bem influenciada, no caso a eleição do ano passado, do ano retrasado, 2018, foi bem influenciada
pelas fake news, elas foram influenciadas pelas redes sociais e elas foram muito influenciadas pelos robôs. Eram milhares de robôs, né, de empresas fantasmas, empresas no exterior contratadas a peso de ouro, inclusive, e daí gerou essas investigações. Eu acredito que, para além das fake news e dos robôs, talvez os candidatos ainda venham a criar as chamadas redes orgânicas, que são redes formadas por pessoas, às vezes, na maioria das vezes, presume-se não remuneradas, que vão ampliando o leque das redes sociais dos candidatos, um segue o outro, que segue o outro, que segue o outro, para que se divulgue a informação. Criar a rede orgânica normalmente dá um trabalho danado, mas no caso de político, você sabe, sempre tem um dinheirinho, então, verba de campanha e tal, talvez dê para fazer as orgânicas. Mas eu não acho que a gente vá se livrar da famigerada fake news, não, Estela, porque isso é hoje incorporado no meio político já, lamentavelmente incorporado. Túlio, eu tenho 2 minutos para encerrar esse bloco. Vou te fazer uma pergunta. Se você achar que não dá para responder em 2 minutos, a gente chama um intervalo e a resposta fica para depois. A pergunta é a seguinte: Sérgio tinha levantado a lebre da abstenção, de as pessoas não irem voltar por medo de aglomeração. E aí a gente tem uma quantidade grande de eleitores que está na faixa aí de risco de contaminação pela Covid-19, a faixa mais vulnerável, que são os idosos. Nas eleições passadas, os idosos, o voto dos idosos implicou uma participação de mais de 18% nas eleições, contra um pouco mais de 15% do voto jovem. É de se esperar que nessas eleições esse quadro se inverta, quer dizer, a gente tem uma participação menor do voto do eleitor mais idoso. Aí você decide se responde agora ou se fica para o próximo bloco. Tá, eu acho que a gente pode voltar no outro bloco, mas eu diria rapidamente o seguinte, por ser uma questão importante. Há uma tendência de aumento na abstenção nessas eleições, mais do que nas anteriores, em função da crise sanitária, e acredito que essa faixa, né, que a gente chama de idosos, tende a ter uma abstenção maior. Em suma, essa é uma eleição absolutamente imprevisível, a mais imprevisível que a gente tem desde a redemocratização. No entanto, dá para a gente desenhar mais ou menos esse cenário, uma grande abstenção e uma abstenção mais naquelas camadas que são consideradas camadas de risco perante a pandemia. Então, no próximo bloco, vocês dois falam sobre o impacto disso no resultado das eleições, essa abstenção, principalmente, do voto das pessoas de mais idade. O nosso intervalo é curto, você sabe disso. Daqui a pouquinho, o Opinião Pernambuco volta para falar sobre a pandemia da Covid-19 e as eleições municipais deste ano. Até já. Estamos de volta para o segundo e último bloco do Opinião Pernambuco. O tema de hoje do nosso programa é a pandemia da Covid-19 e as eleições municipais deste ano. Participam o cientista político Túlio Velho Barreto e o jornalista Sérgio Montenegro. Lembrando para você que o Opinião Pernambuco também é veiculado pela Rádio Universitária FM e pela Rádio Universitária Paulo Freire AM. Sérgio e Túlio, terminamos o bloco anterior falando sobre a abstenção provável dessas eleições, que deve acontecer nessas eleições municipais, uma abstenção maior do que foi percebido nas eleições anteriores e principalmente aí em relação ao voto do eleitor mais idoso. Eu vou pedir para vocês agora comentarem de que forma isso pode impactar as eleições municipais. Se acontecer isso que está sendo previsto, essa abstenção, como é que isso vai impactar as eleições? De novo, eu começo com você, Túlio, e depois aí vou para Sérgio. Então, Estela, eu penso que é imprevisível, né? Não dá. A maior parte dos cenários
que a gente tem procurado desenhar para esse processo eleitoral, em função desse processo eleitoral, tem sido bastante dificultado em função do que eu falei anteriormente. A imprevisibilidade dessas eleições é muito maior do que as outras eleições, porque a gente vive uma situação concreta, objetiva, que atinge toda a sociedade e inédita. Quer dizer, e as eleições pressupõem aglomeração, pressupõem contato corpo a corpo, pressupõem reuniões presenciais, sobretudo, como o Sérgio chamou a atenção, a eleição municipal, onde aquele que vai ser eleito, aquela que vai ser eleita, está muito mais próxima do eleitor e da eleitora. Então, é muito difícil, eu não me arriscaria a dizer se determinada candidatura ou determinado perfil de candidato ele vai se beneficiar mais ou menos em função de uma maior abstenção do conjunto do eleitorado ou de uma maior abstenção de determinado segmento da sociedade, né? Nesse sentido, eu tenho a impressão que não dá para a gente impactar, quer dizer, a gente pensar o impacto que uma abstenção geral ou segmentada terá sobre as candidaturas. Eu acho que é muito cedo, pode ser que com o desenrolar da campanha e a nacionalização ou não, ou o tamanho da nacionalização, por assim dizer, da campanha, ou seja, o tema da saúde predominando sobre todos os outros temas e o debate em torno do comportamento dos agentes públicos em relação ao combate à pandemia, desde o presidente da República até os governadores e os prefeitos, como se comportaram com relação a isso. Eu tenho a impressão que essa vai ser a questão central que vai pautar essa eleição. Mas não dá para a gente desenhar um cenário, como eu falei, pensando no benefício ou não de determinadas candidaturas em função de abstenções. Sérgio. Bom, o que eu acho é aquilo que eu falei no começo, Stella. Eu concordo com tudo que é impossível a gente prever, porque é uma situação absolutamente inédita. Agora, a gente tem que lembrar também o seguinte, nós somos um país incrivelmente em envelhecimento, né? O Brasil, há 3 décadas atrás, era um país de jovens. A gente agora está numa faixa maior de envelhecimento. E, por outro lado, o nosso eleitor mais velho, ele vinha até mais engajado nas campanhas. Mas o que vai acontecer agora, eu acredito, seja um movimento absolutamente contrário. Nós vamos ter mais idosos nessa eleição, mas nós vamos ter mais idosos em casa. Por conta, ninguém quer sair para votar, para se arriscar. Quer dizer, ainda vamos ter aqueles valentes que vão, sim. Tem os descontentes, né? Tem o militante e tem aquele que reconhece o seu compromisso cívico de votar. Compromisso cívico porque nosso voto é obrigatório, né? Mas eu acredito que a abstenção vai haver maior, porém, sem esse desenho que a gente está tentando fazer. Não dá para a gente prever isso. Até porque eu acho que a abstenção ela vai atingir todas as categorias, não só dos idosos. Vamos ter idosos, vamos ter o pessoal adulto e os mais jovens com medo de votar, porque você vê uma sessão eleitoral como ela aglomera, né? Você vê uma rua com aquela porcentagem, aquela boca de urna, tudo é aglomerável numa eleição. E está todo mundo muito assustado. Então, é uma coisa que vamos deixar para fazer pelo empírico, vamos fazer no dia. Vamos ver no dia como vai ser. Bom, se não dá para prever o impacto da abstenção nessas eleições municipais, dá para a gente indicar o que esse candidato precisa dizer, precisa falar, de que forma ele precisa chegar junto do eleitor para conquistar esse eleitor, seja ele de qual faixa etária for? Sim, nesse sentido dá para a gente pensar alguns cenários. Eu acredito, bom, por um lado, acredito que o tema da saúde vai terminar se sobrepondo em relação àqueles temas que, vamos assim dizer, classicamente são os temas recorrentes nas disputas municipais, né, que envolve a questão do atendimento universal e de qualidade de determinados serviços básicos à população. E aí envolve transporte, envolve a própria questão da saúde, a questão da educação, a questão da segurança pública, a questão do lixo,
uma série de temas, mas eu penso que o da saúde vai se sobrepor. E aí é que eu penso que vai haver uma nacionalização do debate, né? Que, de certa forma, vai transformar nessa eleição na eleição plebiscitária. Ou seja, aqueles que se colocam ao lado do presidente Jair Bolsonaro e do vice Hamilton Mourão e a política que eles têm desenvolvido com relação ao combate à pandemia, e aqueles que acham que consideram que ela é ineficaz e beira, inclusive, a irresponsabilidade e a inconsequência, em função do comportamento desses atores políticos e as medidas que vêm sendo adotadas. Por outro lado, governadores, prefeitos que agiram de forma diferente podem se beneficiar em função desse caráter plebiscitário. Então, eu acho que isso vai determinar muito mais do que que tipo de discurso o candidato tem que ter para agregar votos. Quer dizer, identificando o problema da saúde e esse tipo de comportamento que vem sendo desenvolvido pelo governo federal, por aqueles que estão no governo federal, ele vai ter um peso maior na hora da escolha do voto. Ou seja, aqueles alinhados à política de Jair Bolsonaro, à forma dele agir, tenderão, sem dúvida nenhuma, de manter o voto, né, naqueles candidatos que estão alinhados. Só que eu acho que há um desgaste acentuado se processando e, dependendo de como a gente tiver no período das eleições, né, com relação aos óbitos, etc., o prejuízo poderá ser maior desses candidatos. Então, é o uso da televisão, o uso do rádio, se centrar, eu penso, sobretudo na questão da saúde, né, e mostrando o posicionamento que vem tendo aqueles que estão alinhados com o Jair Bolsonaro e a utilização das redes sociais. Eu acho que, basicamente, é isso que vai pegar nessas eleições. Sérgio, prevendo aí que sim, que vai haver uma nacionalização do debate nas eleições, como coloca Túlio, que o desempenho do governo Bolsonaro, principalmente frente à pandemia, vai nortear um pouco aí esse debate. No seu entendimento, é de se esperar que o bolsonarismo saia fortalecido ou enfraquecido dessas eleições municipais? Lembrando aí que o presidente não tem partido ainda e não está participando diretamente aí dessas eleições, não vai participar diretamente dessas eleições. Bom, primeiro eu ia fazer uma brincadeira com o Túlio, assim, perguntar que política de saúde do governo Bolsonaro, né? A última notícia que a gente tem dessa política de saúde é que o Ministério da Saúde reteve verbas em vez de distribuí-las, verba da pandemia. Essa notícia correu hoje, foi divulgada hoje, que o Ministério gastou um pouco mais de um terço do que ele tinha para gastar, porque ele está tentando jogar nos governadores a culpa pela pandemia. Bom, enfim, de toda forma, o que acontece aqui é o seguinte, ela não vai precisar de partido. Na verdade, a gente está vendo algumas pessoas tentando se alinhar ao discurso bolsonarista, porém deixando isolada a questão da pandemia. O que eu acho temerário, eu diria a esses candidatos que é temerário, eu diria que é impossível, porque é o que vai respingar neles. Mas o presidente da República, como demais candidatos, ele tem um segmento consolidado aqui, que é aquele segmento do pessoal que não quer saber das notícias, mas não lê a Folha, não lê o Globo, não assiste a televisão e se informa pelos canais indicados pelo presidente da República. Esse pessoal vai continuar votando, né? Vai fazer essa analogia, mas o volume já vai em mais de 80 mil pessoas mortas, né? Então, eu não sei até que ponto essa balança vai pesar para os candidatos bolsonaristas, mas eu acredito que ainda assim vai ter gente tentando tirar partido da nacionalização. Por outro lado, nós vamos ter uma enxurrada de crítica aqui dos demais candidatos ao governo Bolsonaro, aos maus tratos que o governo Bolsonaro impôs aos estados, né, de uma forma politizada, politizou a questão do coronavírus, e ele vai colher os frutos dessa politização que ele fez, dessa coisa desde a gripezinha, e só vão morrer 800, até os 80 mil mortos e a falta de recursos e a imposição de culpa aos governadores e prefeitos pelo não combate ao novo coronavírus. Então,
é um laboratório espetacular essa eleição. Essa eleição vai ser um laboratório espetacular. Mas com relação ao governo Bolsonaro, a nacionalização, eu diria que o candidato que se alinhar ao governo está jogando todas as suas fichas. Pode dar bem para ele, pode não dar. Eu acho que está mais para não dar. Mas vamos ver, principalmente no Nordeste, onde a gente sabe que Bolsonaro perdeu a eleição em 9 estados. Então vamos ver como é que vai ser isso. Vai ser um laboratório. Bom, eu tenho 2 minutos para terminar o programa. Queria tocar nas eleições municipais do Recife. Túlio, quando é que serão as convenções? E se existe aí alguma candidatura já preliminarmente colocada que, enfim, que não, ela não será tirada de campo, que é uma candidatura certa? Eu estou falando mais especificamente de João Campos, candidato do PSB. Essa candidatura, aconteça o que acontecer, ela fica? Bom, as convenções elas foram adiadas, né? A gente estaria num prazo atualmente de realização de convenções, mas o calendário foi jogado mais para frente em função da emenda constitucional 107, que adiou o primeiro e o segundo turno. Bom, com relação à candidatura de João Campos, ela está colocada por hora e penso que só tendo uma reviravolta muito grande no âmbito do PSB ou da conjuntura local para ser retirada. Eu tenho a impressão que o PSB não está blefando quando banca João Campos, então parece uma candidatura colocada. Mas, em termos prospectivos, eu diria que, embora não tenha muitas pesquisas eleitorais, muito pelo contrário, nesse momento, a gente tem um quadro bastante indefinido em Pernambuco. Há vários candidatos, não é que sejam tão competitivos, mas os candidatos parecem pouco competitivos no sentido de arrastar quarteirão, né? Como a gente costumava e costuma dizer na política. 30 segundos, Sérgio, como é que fica a situação do PT? Uma possível candidatura de Marília Reis. O PT de Pernambuco e o PT nacional, eles estão numa linha convergente ou não? De início parecia que sim, né, Estela? Mas as notícias últimas que a gente recebeu de lá dão conta de que o PT municipal estaria já recorrendo ao nacional para novamente entrar com aquela velha limada na candidatura de Marília. O PT é uma coisa incrível, porque é um partido hegemônico e grande, mas quando se trata de alianças, tudo pode acontecer com o PT. E com Marília, com a candidatura dela, essa aliança com o PSB, se será mantida ou não, me parece que as coisas estão caminhando para uma repetição do que aconteceu e do que a gente viu em 2018. Muito obrigada. Num outro programa a gente volta a falar sobre as eleições municipais no Recife. Para você que está em casa, muito obrigada pela companhia até agora. Sejam bem-vindos sempre, Sérgio e Túlio. Obrigada, viu? Obrigado a você. Obrigado.